As perguntas eles responder. Perguntas eu mesmo dou. Perguntas e respostas. Pode deixar. Bem obrigada aí. Aí qualquer coisa falar. Minha gente, além de falar no bate-papo, o bate-papo sem caderno, no laço-dinho. Certo. Foi. O assunto é o mercantilismo, a colonização da América. Não, foi não. Eita, lá vai eu lá para as meninas. O assunto? Calma, não, peraí. O assunto é... Aquele é o... Peraí, viu? O assunto foi administração na América Portuguesa. Vai ser o exercício dele, viu? Administração da América Portuguesa. Aí bota exercício. Foi porque... Administração da América? Eu custei mais um pouquinho por causa fugiu o WhatsApp. Eu vou procurar, vou fazer... Ai, tem que tá tão bom. O título que foi do assunto ontem, administração na América Portuguesa, só que vai ser o exercício, viu? Aí a gente vai fazer o exercício. Deixa eu ver. Portuguesa. Sexto. Então, vamos. Primeira pergunta. Primeira pergunta. Quando teve início, quando teve início a ocupação, quando teve início a ocupação da América Portuguesa. Professora, a senhora pode repetir? Repetir? Quando... Uma pergunta. A senhora vai fazer as perguntas, o professor vai compartilhar o livro, vai ver a resposta? Ou não, quem vai dizer a resposta sou eu também. Por quê? Porque é um sistema que a gente está fazendo agora, fica melhor. A gente não fica procurando no livro, entendeu? Aí, e vocês sabe a resposta certa. A resposta é bem melhor. E aí dá tempo de fazer até umas 10 perguntas em resposta, viu? Vamos ser mais rápido, vocês vão ver. Então, quando teve início a ocupação da América Portuguesa. Então, vamos à resposta. Resposta. A ocupação... Como é, professora? Quando teve início a América... Quando teve início a ocupação da América Portuguesa. Entendeu? Quando teve início a ocupação da América Portuguesa. Ok. Pronto. Agora vamos à resposta. A ocupação da América Portuguesa teve início... América Portuguesa, né? América Portuguesa. Teve início em 1531, Início. Teve início em 1531, com Martim Afonso... Teve início em 1531. Ok. Com Martim Afonso de Souza.
com Martim Afonso de Souza. Ponto. Na mesma linha. Nessa época, Com Martins, ponto, nessa época. Afonso de Souza. Martim Afonso de Souza. Certo. Ponto na mesma linha. Ponto na mesma linha. Ponto na mesma linha. Nessa época, vírgula, Vírgula. os empreendimentos Empreendimentos. mercantis Mercantis. era na Índia e na China. E na China. Isso é o Tornar- assunto, isso é o assunto também da prova? História? Não, isso é um novo assunto. O da prova eu dei a semana passada, lembra? Que eu botava a revisão? Uhum. Então, o da prova foi tudo da semana passada. Esse aqui é assunto novo. O da prova é aqueles que eu dei, né? A semana passada, que eu revisei, fiz até um exercício. Que assim, como ficou conhecido o regime absolutista ou o antigo regime, foi? Qual? O da prova? O da prova? Sim. Foi. O da prova foi o iluminismo, né? Teve uma parte, o mercantilismo, a colonização do mercantilismo, que teve até uma pergunta também, que a última pergunta, aliás, que eu fiz foi Martim Afonso de Souza, e nesse capítulo já está conversando com a ocupação dele. Lembra? Uma pergunta que eu fiz? Pronto. Aí, Na Índia e na China. esse capítulo aqui, aí por isso que aí é melhor fazer o exercício e vocês ficam guardados para quando eu fizer o restante do capítulo, faço um novo Eu já vou exercício. botar aqui novo assunto, né? É um novo assunto, esse é um novo assunto, da prova é o outro, viu? Tem Martim Afonso aqui porque é a continuação do capítulo da ocupação, porque terminou Martim Afonso chegando, lembra? Que Martim Afonso chegava, e tinha o pau-brasil e tal. Aí Continuação da história, né? eu fiz até um exercício sobre ele, lembra? Aí terminou aquele capítulo. Hoje é a administração na América Portuguesa. Quando Martim Afonso chegou e começou a administrar, né? Aí eu perguntei quando teve início. Então, teve início com a chegada de Martim Afonso de Souza e, nessa época, o empreendimento mercantis português da Índia e nela na China. Aí tornava-se cada vez menos lucrativo. E na Índia e na China. Tornava-se cada vez menos lucrativos. Menos lucrativo. E a coroa estava interessada, quer dizer, a coroa portuguesa, né? Os portugueses. A coroa estava interessada em buscar novas fontes de riqueza. Então, aí foi o início da ocupação da América Portuguesa. Aí vamos para a pergunta de número 2. Vamos para Número 2. pergunta número 2. Então, aqui do número 2 vai ser sobre as capitanias hereditárias. Peraí, eu vou ler um pouquinho e vou fazer a pergunta, tá certo? As capitanias hereditárias, início de extração do pau-brasil, principal atividade dos portugueses na América. Não levava a fração, esse tipo de exploração.
Novinar, Português, América. Então, vamos à pergunta. Que países ameaçavam a fronteira americana e o que foi feito? O que foi feito? Certo. Então, os países... Posso dizer a resposta já? Ou... Pode. Os países eram Holanda, holandês, bota assim, né? Holanda e França. Holanda França. e França. Pode não. Aí o que foi feito? Aí você bota, buscou promover. Bota um ponto, aí botou buscou, promover. Buscou promover uma ocupação. Depois de França é o quê? Você bota ponto. Buscou promover uma ocupação. Atraindo colonos com a promessa de riquezas, títulos e honrarias. Repetindo. Atraindo colonos com a promessa de riquezas, vírgula, títulos e honrarias. Com a promessa. Títulos e honraria. De honrarias? É. Com H, né? É, com H. Esse honraria é o mérito de honra, né? Por exemplo, aqueles que eram mais, que apareciam mais, que tinham mais, né, possibilidade de demonstrar o seu serviço. Então, próxima pergunta. Qual era a principal... Só um minutinho, professora. Tá certo. Tá onde? Na 2 ainda? Número 3, não? Eu terminei a número 2, não foi? Foi. Terminei a número 2. Terminei. Deixa eu Qual é a marcar. pergunta da Pode 3? falar a 3. Vou falar 3. Pode falar 3, né? Qual era a principal atividade? Qual era a principal atividade econômica? Atividade econômica de extração. Vou botar assim, de extração, mas nesse período só existia mais uma atividade, né? Aqui, quando eles vieram para o Brasil. Né? Eles vieram em busca de ouro, mas todo mundo sabe que a principal atividade econômica dele, de extração, era o quê? Era para o Brasil, viu? Então, qual era? Qual é a principal atividade? Qual era a principal atividade econômica de extração? Isso é a pergunta, e a resposta era o pau-brasil. Aí eu vou dizer a resposta, mas tem ainda mais uma coisinha, viu? Dos portugueses. Aí você bota pau-brasil. Econômica de extração, o quê? Dos portugueses. Resposta. A resposta você bota o pau-brasil e eu vou concluir mais, viu? Um pouquinho.
dos portugueses na América, viu? Que é aqui. Aí, para o Brasil, ponto. Esse tipo de exploração não demandava... O pau-brasil, esse tipo... Aí, para o Brasil, ponto. Aí você bota esse tipo de exploração não demandava a formação de núcleos populacionais. Ponto final dessa pergunta, viu? De núcleo o quê? Populacionais. É núcleo. Populacionais. Número 4, né? Número 4. Número 4. A próxima pergunta, vou dizer. O que ocorreu na década de 1530? Ponto de interrogação. O que ocorreu na década de 1530? Na década de 1530. Não, 1530. 1530. Sem querer, eu botei em extenso. Tá, pode ir também. Não tem nada, não. Por extenso, né? Tá bom. Não tem problema, não. Resposta. Quem é que vai sair? Resposta. A coroa portuguesa na América. Resposta. A coroa portuguesa na América começou a produzir açúcar, vírgula. A coroa portuguesa Começou a produzir açúcar. A produzir açúcar, vírgula. Artigo muito valorizado na Europa. Ponto. Artigo muito valorizado na Europa. Ponto. Cinco. Próxima pergunta. O que fez o rei Dom João III, terceiro em algoz romano, 3i, né? O que fez o rei Dom João III? É um D e um ponto ou D ponto João, aí 3i, em algarismo romano. O que fez o rei Dom João III? Já? Já. Fez o rei. O que fez o rei Dom João III para implantar
o cultivo do açúcar, ou seja, da cana-do-açúcar, né? E para formar o açúcar, né? Aí o cultivo do açúcar, certo? O cultivo do açúcar, e para fazer a plantação da cana-de-açúcar para produzir o açúcar, né? Que no tempo só tinha pau-brasil. Aí foi depois a cana-de-açúcar, depois foi o café, o algodão e por aí foi. Aí, para plantar, o que ele foi feito? Aqui no livro, eu sou o comércio de gerenciar os lucros com experiência. Espera aí que eu vou dizer, viu? O rei Dom João III decidiu, aí bota assim, decidiu usar um sistema de terra, Pode repetir, por favor, professor? decidiu usar Sistema de terra. Decidiu usar um sistema de terra, sucesso naquelas ilhas. Então, sucesso naquelas ilhas. Ele fala assim, o sucesso naquelas ilhas, porque as terras eram boas para o plantio da cana, viu? E aí o açúcar estava começando a chegar, aí ele faz sucesso naquelas ilhas. A divisão do território. Aí, professor. Terra, sucesso Naquelas ilhas. Ilhas. A divisão. A divisão do território. É a pergunta da 6? Não, estou terminando a resposta. Ah, certo. Viu? A divisão do território em grandes lotes, doado a fidalgos portugueses. Então, não teve a divisão das capitanias? Lembra que eu li ontem? A divisão das capitanias, que a gente viu o mapa, que foi dividido em 12 lotes, cada lote dividido a uma pessoa, ou seja, chamados donatário. Doados. Ok. Doados a fidalgos portugueses. Então, foi isso. Quando ele viu... Então, quando ele viu que o pau-brasil já estava uma riqueza, né? Muito batida. Então, vamos plantar cana-de-açúcar. E fizeram as capitanias, dividiram os lotes, deram aos donatários para eles arrendarem. Então, a intenção deles era fazer a implantação do açúcar, porque na Europa já era muito, já estava muito avançado o açúcar lá e já traziam para cá. Quando ele viu que dava certo, aí ele foi dividir os lotes. Mas aí a gente teve aquela surpresa que só foram 2 lotes que prosperaram, né? Lembra que a gente viu que só foram 2 lotes, a capitania de São Vicente e a de Pernambuco. Mas por que elas prosperaram? Porque a terra era boa para o plantio da cana-de-açúcar, né? Então, o que eles queriam era cana-de-açúcar. Aí só esses 2 lotes também. E os outros foram falta de interesse, longe, essas coisas todas. Então, vamos adiante, né? Vamos ver. Aqui. Deixa eu ver aqui. Número 6. Número 6. O que eram capitanias hereditárias? Que eram capitanias hereditárias. Aí você bota, eram faixas de terra, faixa de terra, doadas a 12 donatários. Eram faixas
faixa de terra doada a 12 donatários. Você também pode encontrar assim, E eram agora, lotes, mãe? você pode dizer, também você pode encontrar, eram lotes de terras, viu? Eram pedaços de terra, eram Calma aí. territórios, Era eram faixas de faixas de O terra, terra professor disse que doadas. faltava 4 minutos. 12 donatários. Viu, professora? Oi? Marconildo disse que faltava 4 minutos. Eu acho que eu vou dar para dar essa outra pergunta. 3. 3? Vamos dar essa última 3 pergunta. minutos. 3. Deu quantas questões? Deu umas 7? 6. 6. Então, será que dá tempo de fazer essa? O que dizia a carta de doação? Agora, é grande a resposta. Eu acho que eu vou deixar para a próxima aula. Bota aí a pergunta. O que dizia a carta de doação? A carta de doação dos lotes de terra. Eles receberam as terras, aí também com os lotes, com o documento que ele recebeu a terra, vinha uma carta dizendo que era para eles fazerem. Então, o que era uma carta de doação? O que dizia? A carta de doação. Pronto. Vamos fazer a resposta? Dizia que o donatário era ocupante da terra, vírgula. Dizia que o donatário era ocupante da terra, vírgula. Mas continuava sob o domínio do rei de Portugal. Pronto, termina aí essa pergunta. Será que vai dar tempo de fazer outra? 2 minutos. Mas continuava sob o domínio de Portugal. Então, 2 minutos só. Será que dá Mandou tempo? avisar que falta 2 minutos. Pronto. Será que dá tempo de fazer outra? Será que dá tempo? Porque dizia a carta, né? Dizia estabelecer. Só tem 2 minutos. Só tem 2 minutos, né? 155. O que estabeleceu o documento chamado floral? Acho que será que dá tempo? Bota aí a pergunta. Quando ele... Tem 6 perguntas já. Bota aí essa pergunta. Quando cair, aí pronto, viu? A gente já sabe. O que estabelecia o documento chamado... O documento. Aí se cair, viu? O que estabelecia o documento chamado foral. Chamado floral. Certo. Ah, não, foral. F-O. Foral. É. Aí vamos à resposta. Se cair, estabelecia direitos e deveres estabelecia direitos e deveres entre a coroa e os donatários. Só isso?